seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois viu que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel atenderão, depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor dos Hebreus, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Versículo 19. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair por essa saída de 3 dias, a não ser que uma poderosa mão force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas, com as pragas, né? Que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro, roupas, que vocês porão em filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Vocês não vão sair de mão vazia, vocês vão sair com as riquezas do Egito. Deus fala com clareza com o que ia acontecer. Irmãos, diferente de Abraão. Lembra do chamado de quando Deus fala com Abraão? Sai da tua terra, né? Larga a tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Abraão nem imaginava em que lugar, para onde ele ia. Né? Abraão estava estabelecido. Abraão era um homem rico. Quando Deus o chamou e Deus fala com ele, o que Abraão faz? Senhor, não e tal, eu estou com minha riqueza aqui, estou com minha família, estou com meus pais, eu estou com meus filhos. Não, Abraão fala: fui, estou obedecendo. Já lemos Isaías capítulo 6, versículo 8, Isaías, quando Deus o chama para ser profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Pronto, foi. Chamado de Mateus, né, Levi, Mateus o publicano. Quando Jesus ele passa na coletoria, né, Mateus vê Jesus, Levi vê Jesus, e Jesus ele fala o seguinte: venha. O que Mateus faz? Ele pega, levanta, larga todo o seu passado para trás e segue Jesus. Moisés não. Moisés questiona Deus. E aí Deus dá os detalhes do que ia acontecer, né, de como ia suceder. Olha como o chamado de Moisés foi especial. Diferente dos outros, que não sabia o que estava reservado para eles no futuro. Foram com confiança, foram crendo. Moisés resolveu não crer. Ele não creu nele mesmo? Ele tinha desconfiança nele mesmo? Não. Ele tinha desconfiança em Deus. Ele desconfiava que Deus não podia agir nele da maneira que ele era, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Quantas vezes eu e você duvidamos do poder do Senhor, porque nós enxergamos Deus através da nossa limitação e não através do que Ele é, do Deus poderoso que Ele é para fazer tudo em todos e através de nós, através das nossas imperfeições. Capítulo 4, Moisés respondeu, depois de Deus dar detalhes do que ia acontecer, de como eles iam sair do Egito. Moisés ainda fala com Deus: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Ora, Moisés questionou Deus. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Respondeu Moisés: uma vara. Então disse o Senhor: joga no chão. Moisés jogou-a, transformou numa serpente. Moisés fugiu da serpente, mas o Senhor lhe disse: estenda a tua mão e pega a vara pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem. Quando virem a vara transformar em serpente, eles vão acreditar. Acreditem que os seus antepassados, Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você. Olha Deus falando o nome dele de novo. De versículo 6 do capítulo 4, disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Aí, quando ele colocou a mão no peito, ele retirou a mão dele, estava branquinha, estava igual neve, leprosa. E aí, no capítulo
4, versículo 7, Deus ordena de novo, agora coloque de novo a mão no peito, no seu peito. Moisés botou a mão no peito e quando tirou, estava nova, né? Sua pele estava renovada como o restante do corpo. Estava normal, estava sem lepra. Versículo 8, prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, terceiro milagre, né? Se eles não acreditarem em você, preste atenção, meu primeiro sinal miraculoso, acreditando no segundo, e se ainda não acreditarem nestes 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. O povo incrédulo, né? Orava e precisava desses sinais. Não era muito bem para o povo que Deus estava falando, era para Moisés. Moisés precisava crer. Crer não nele mesmo, mas crer em Deus. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Sou pesado de língua. Moisés, olha a desculpa que ele está dando ao Senhor. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego, Moisés? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, Moisés, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Não tema a sua boca, não tema a sua língua. Eu falarei por você, Moisés. Seja boca de profeta, seja liderança. E aí respondeu Moisés, Senhor, peço que te envies outra pessoa. Irmãos, só a misericórdia do Senhor, é só Deus para aguentar Moisés. Deus mostrando, Deus falando em detalhes o que ia fazer, Deus usando os milagres, 3 milagres, olha, faz isso, faz aquilo, né, a serpente, né, a mão de lepra, um pouco de água para se transformar em sangue, a água do rio Nilo para se transformar em sangue, né, e ele falando, vai que eu vou falar pela sua boca, não se preocupe com isso, mesmo Deus falando tudo isso, ainda Moisés fala, Senhor, eu desisto, eu não quero, manda outro. E aí Deus irou-se com Moisés. Deus irou-se com Moisés por conta disso. E aí então o Senhor, no versículo 14, disse assim, depois de irado com Moisés, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e eu lhes direi o que fazer, assim como Deus fala ao profeta. Você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Último versículo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Moisés, ele só aceita quando ele vê que não tem como fugir mais. Ele usou todos os argumentos que ele tinha para não fazer a vontade de Deus. E aí, quando ele viu que Deus tirou com ele, né, e ele via o seu irmão Arão, né, que era sacerdote no meio do povo, era separado para ser sacerdote, era para ser separado no meio do povo como sacerdote, e Moisés o líder, Moisés cede. Só que não era vontade de Deus, irmãos, não era vontade de Deus que Arão, a vontade soberana de Deus, né? Não era vontade dele que Arão fosse intermediário, que Arão fosse intérprete de Moisés. Não era a vontade do Senhor. Mas tem coisas que a gente, sabe, aquelas coisas que a gente teima com Deus, Senhor, não quero fazer, não quero fazer, não quero fazer. E aí a gente vai colocando coisas, né, para Deus, né, vai colocando propostas para Deus, e até Deus nos atender. Tem coisas que Deus nos atende, mas não é a vontade dele. E sim passa a ser a permissão dele, pela teimosia do nosso coração. Por exemplo, o divórcio, ele não é a vontade soberana de Deus, mas é uma permissão do Senhor, por causa do nosso coração duro. E assim foi com Moisés. Olha, não é o melhor que eu tenho para você, mas já que você só vai, né, se for com Arão, tudo bem, faça.
Só que o que acontece? Moisés pagou um preço muito alto, né, por dividir a liderança com Arão. Ora, quando Moisés ele volta para Israel, né? E ele tinha pego lá as tábuas, né, no monte, né? As tábuas, os 10 mandamentos, estava descendo com as tábuas. Quando ele volta do monte, Moisés encontra quem? Encontra Arão liderando o povo. Moisés que tinha ficado, né, lá para permanecido no monte, esperando Deus falar, mostrar os mandamentos para o povo do Senhor. Quando Moisés volta no monte, encontra Arão liderando o povo para construir um bezerro de ouro e adorar um bezerro de ouro. Arão liderou, olha só, Arão, o irmão de Moisés, liderou o povo para largar o Deus de Israel, construir um bezerro de ouro e ainda ofereceu no outro dia sacrifícios. Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, você vai encontrar essa história, do capítulo 32, versículos de 1 a 6. Olha que Arão apronta para Moisés. Não era para Arão estar liderando com Moisés, ser intérprete, era para Moisés ter falado, porque Deus seria a boca, Deus falaria as palavras através da boca de Moisés, mas Moisés não confiou. Moisés olhou para as suas próprias dificuldades, mas não olhou para o Deus de poder que usava Moisés. E aí, outra situação que envolvendo Arão, aliás, na verdade, Arão e Miriam. Miriam também era profetisa, né, em Israel. Era irmã de Moisés. Quando Moisés casa com uma cuxita, uma egípcia, uma etíope, perdão, né? Números capítulo 12, a partir do versículo 1, cuxita ou etíope. Né? Então Moisés, quando casa, eles criam uma rebelião. Arão e Miriam criam uma rebelião contra Moisés, inflamando o povo contra Moisés. Deus não queria nada disso para Moisés. Deus queria tranquilidade. Deus queria uma liderança pacífica, uma liderança tranquila sobre o povo. Moisés escolheu ditar as normas para Deus. E acontece a mesma coisa conosco. Quando nós tentamos ditar as normas para Deus, muitas vezes Deus permite. Não é a vontade soberana dele, não o desejo dele maior, mas ele permite que certas coisas aconteçam conosco. Atende os nossos pedidos, aqueles pedidos de criança pirracenta que muitas vezes nós fazemos, para que nós possamos lá na frente quebrar a cara, para que nós possamos ser derrotados e vermos que não foi o melhor. Os nossos desejos não foram o melhor, realmente os desejos de Deus que eram o melhor para a nossa vida. E assim possamos voltar para o Senhor. Irmãos, esse foi o encontro de Moisés com Deus no Monte Horebe. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus. Todos nós precisamos ter uma experiência com Deus. E quando nós temos uma experiência com Deus, a nossa fé se firma, ela se solidifica. Que você tenha a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Que você tenha a oportunidade de ter uma experiência com o Senhor. Assim como eu tive, assim como muitos servos de Deus tiveram. Todos nós precisamos ter uma experiência com Deus pessoal. O Deus bíblico, o Deus da igreja, mas também o Deus da pessoalidade. Você precisa ter um encontro com o Senhor. E é através desse encontro que a sua fé vai ser fortalecida. Quando lá na frente vierem as dificuldades, os maremotos, quando vierem as coisas difíceis da vida, você vai permanecer firme, porque você vai lembrar do encontro com Deus. Não seja como Moisés, né? Não seja como Moisés que duvidou do poder do Senhor, né? Faça assim como Abraão: Senhor, eu vou, né? Faça como Isaías: Senhor, envia-me a mim. Faça como Mateus, né? Levantou da coletoria e foi embora seguir Jesus. Não questione o Senhor. Obedeça ao Senhor, porque Deus fará proezas através da sua vida, através das suas imperfeições, através das suas dificuldades. A sarça pode ser comum. A sarça, você pode ter os maiores problemas, você pode ter as maiores dificuldades, mas quando Deus resolve agir através da minha vida, através da sua vida, a sarça que era comum
aliás, continua a ser comum, continua a ter né, nós como os defeitos de seres humanos, falando de nós como homens, né? Continua tendo os nossos defeitos, mas não é a nossa capacidade que Deus usa, é o Espírito Santo dele. O poder não está em nós, o poder está no Espírito Santo, o poder está no fogo consumidor e abrasador. Espero que essa mensagem fale poderosamente ao seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor.